Olá, eu me chamo Thais Eckert. Estou fazendo a faculdade de Matemática pela Universidade Estácio de Sá. Esse vídeo é a apresentação da prática como componente curricular da matéria de Neurociência Cognitiva, proposta pela professora Marília Camargo Rossano. O PCC propôs que eu abordasse sobre as funções cognitivas do nosso cérebro e fizesse uma associação ao processo educativo e também a formação do ser humano como sujeito. A neurociência cognitiva estuda o nosso cérebro e como ele sustenta as atividades mentais relacionadas à cognição. Entende como as experiências são percebidas ao longo da nossa vida por meio dos nossos 5 sentidos, são processados pelo nosso cérebro e transformadas em conhecimento. As funções executivas são habilidades cognitivas responsáveis pelo controle do nosso comportamento. Elas estabelecem como a gente deve agir em determinadas situações. Por exemplo, se eu for estender uma roupa, primeiro eu vou olhar o tempo. Se eu achar que vai chover, eu vou tomar a decisão de pendurar na varanda. Se eu ver que está sol, eu vou procurar pendurar num lugar aberto, que vai bater mais sol durante o dia. Pode parecer uma tarefa simples, mas essa identificação do ambiente externo e o fato de eu escolher onde eu vou pendurar a roupa acontece na parte pré-frontal do nosso cérebro. O desenvolvimento dessa parte se inicia quando a gente é criança e só se concretiza no início da nossa vida adulta. Quando nós desenvolvemos todas as habilidades das funções executivas, passamos a ter a habilidade de administrar as nossas emoções, de solucionar os nossos problemas, de manter o nosso comportamento diante de diversas situações, de termos memória de curto prazo e termos também comunicação. Começamos a desenvolver essas habilidades quando crianças, fortalecemos quando adolescentes e se consolidamos no início da vida adulta. Exemplo, o meu irmão, quando ele tinha 4 anos, a minha mãe levou ele na Líder. Ele pediu nela um brinquedo e ela se negou. Na mesma hora, ele fez um escândalo, chorou, se jogou no chão e, no fim, se jogou no meio das roupas. É muito comum as crianças fazerem isso nessa idade. A criança não tem a capacidade de regular o comportamento dela. Ela não sabe como deve se comportar nessa situação. Outro exemplo é quando eu era criança. Criança não, né? Adolescente. Meu pai sempre me dava mesada. Então, eu sempre gastava com besteira, com comida na rua, com doce. E ele não gostava, ele brigava comigo. Na época, eu ficava chateada. Falava, poxa, ele me dá, né, a mesada, mas eu não posso escolher com o que eu vou gastar. Hoje eu entendo, entendeu? Hoje eu entendo que eu tenho que ter o controle dos meus gastos. Outro exemplo é o teste Marshmallow, apresentado pela nossa professora para a realização desse TCC. O teste nada mais é que colocar uma criança sozinha com um marshmallow, sabe, esse docinho, e falar com ela que ela não pode comer. E que se ela não comer, ela vai ser recompensada com outro marshmallow. Tem crianças que passam no teste, se comportam e não comem o marshmallow. Mas também tem crianças que se distraem e quando vê já comerão o doce. Isso acontece porque elas ainda não têm a função cognitiva muito bem definida, as funções executivas. E para a criança poder desenvolver essas funções, é necessário apostar em exercícios que estimulem o raciocínio, a concentração, deixar a criança brincar ao ar livre, ter atividades extracurriculares como balé, futebol e tem muitas outras atividades que podem auxiliar nesse processo. Existem também as 3 habilidades principais para o desenvolvimento das funções executivas, que a partir delas todas as outras funções vão se desenvolver. E eu vou falar um pouquinho delas agora. O controle inibitório nada mais é que a capacidade que a gente tem de frear os nossos estímulos e de inibir os nossos impulsos. Podem ser tanto os nossos pensamentos quanto sons externos. Sabe quando alguém tenta te dar um susto, só que você consegue não reagir, assim, não gritar?
é sobre a gente pensar antes de agir. A memória de trabalho ou operacional é a capacidade que a gente tem de organizar a nossa memória. É sobre a manutenção das informações que a gente recebe na nossa mente. Por exemplo, se você for escrever um livro, ele vai ter que ter uma ordem, um início, um meio e um fim. Essa capacidade que a gente tem de entender que para você escrever uma história, um livro, tem que ter uma ordem, é a nossa memória de trabalho funcionando. Agora mesmo eu pensei que eu não posso esquecer de minha mãe pegar feijão. Isso é minha memória de trabalho funcionando. Recebendo uma informação que eu não preciso armazenar para sempre, que está de stand-by. Sabe quando a gente quer falar uma palavra, mas a gente não lembra e fala que está na ponta da língua, mas a gente não consegue falar, a gente não consegue lembrar? Então, é a nossa memória de trabalho que não está funcionando bem. Por último, nós temos a flexibilidade cognitiva, que é a capacidade que a gente tem de manter o foco em uma determinada atividade, ou de alternar em diversas situações. Por exemplo, se um aluno me pedir para eu resolver um problema de matemática, ele vai ter que manter o foco no quadro, na minha explicação. Ao terminar, se eu der outro exemplo e pedir para ele resolver, ele vai ter que passar o foco dele de mim, do quadro, né, para resolução no seu caderno. Agora pensa, se você é esse aluno e vai para a escola de van, um belo dia você acorda e o motorista da van te manda uma mensagem dizendo que a van quebrou. Você vai ter que encontrar outra alternativa para ir para a aula. É a sua flexibilidade cognitiva trabalhando. Você vai ter que ver se você vai a pé, de ônibus, me entende? Com tudo exposto nesse vídeo, a gente pode concluir que o processo de aprendizado está diretamente ligado à neurociência. Vai ser através dela que nós, futuros professores, vamos passar a entender o processo do aprendizado. Ter em mente que uma criança não tem as suas funções executivas bem definidas e que é nosso papel ajudar a desenvolvê-las. Desse modo, nós, futuros educadores, temos um papel fundamental na formação do sujeito. E, sendo assim, temos que nos manter atualizados no estudo da neurociência para, assim, podermos atingir o objetivo do ensino.